Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus repousem sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Mais um momento de oração e de devocional, nós vamos passar aqui junto, nesses minutos, vamos ser alimentados pela palavra de Deus e nós vamos tratar deste assunto saindo do deserto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você até o final desse vídeo. Nós vamos fazer a leitura introdutória nesta manhã, onde está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 10 e 11. Acompanhe comigo aí na sua tela. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Nós vamos falar sobre Jesus no deserto e vamos ver como Jesus saiu do deserto e vamos tirar lições maravilhosas. No final nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e pedindo para que Ele venha então nos tirar do deserto, das tentações e das provações. Amém? Vejamos então o porquê do deserto. Diz lá o versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus foi conduzido para o deserto? Diz o versículo: para ser tentado pelo diabo, para ser testado, para passar ali por uma espécie de provação, para que ele então pudesse adquirir experiência para a sua jornada que iria iniciar, tendo em vista que Jesus ele estava agora dando início, pontapé ao seu ministério terreno. Então este momento de provação vai ser algo que ele precisava passar para que ele então pudesse suportar as questões que ele enfrentaria. E isso não é diferente comigo e com você. Todas as vezes que nós vamos iniciar algo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, nós vamos passar pelo deserto. Deserto fala provação, fala teste, momento de dificuldade, momento de lapidação, momento em que Deus vai ver como somos, nosso comportamento, nossa posição. Então o deserto é importante. Deserto não deve ser entendido como um lugar de se rejeitar, de não querer. Não, deserto é importante, pois nos aperfeiçoa e nos aprimora para a obra que Deus tem para a nossa vida. Então, se Deus está permitindo que você passe pelo deserto, entenda que este deserto então é para te lapidar, é para que você seja apto para responder algumas questões que vai vir aí na sua vida. O que acontece neste lugar? Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, o que acontece no deserto? Dificuldade. Dificuldade acompanhada também de santificação. Veja, tendo jejuado 40 dias, momento de entrega, momento em que você se desbruça na presença de Deus. Jesus aqui nesse deserto, ele vai jejuar. Ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe o que ele vai passar, então ele jejuma, porque o deserto é a escola do Senhor para nos aperfeiçoar. E já que estamos no deserto, devemos então encarar o deserto como um lugar de nos aprimorar e ganhar aptidão espiritual. Veja que Jesus está no deserto e ele pensa: vou jejuar. E depois de 40 dias e 40 noites teve fome, ou seja, deserto fala de dificuldade, deserto fala de momento de tensão, limite. Limite é o que o deserto ele representa. As tentações. Nós vamos ver que o diabo, Satanás, ele aparece para Jesus perguntando uma coisa interessante, que está no versículo 3. Chegando então o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja que Jesus acabou de sair do batismo. Quando Jesus estava batizando, Deus Pai pronuncia do céu: esse é o meu filho amado. O Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus. Jesus, no momento do batismo, tem toda a revelação que ele está no caminho certo, que ele está fazendo os passos certos. Mas quando o deserto chegou para Jesus, o diabo, a primeira coisa que o questiona é: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não faz questão de responder à pergunta de Satanás, se ele é filho de Deus. Jesus nem responde. Jesus só responde acerca do alimento. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus diz: olha, eu nem vou responder se eu sou filho de Deus, porque você sabe, você muito bem sabe.
Mas acerca do pão, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus revela a sua prioridade. A sua prioridade é revelada aqui. O que era prioritário para Jesus era se manter alimentado, não pelo natural, mas pelo espiritual. Olha aqui, deserto é momento de nós nos alimentar espiritualmente, de forma espiritual, de nos alimentar na oração, na palavra, no jejum, de nos alimentar nesses momentos em que passamos com Deus. Deserto é este momento, e Jesus então mostra a sua prioridade. Segundo, ele mostra que ele responde a Satanás mostrando sua reverência a Deus. Diz lá o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus então, ele revê quem é Deus para ele. Quem é Deus para ele? O Senhor Todo-Poderoso, aquele que não deve ser testado, aquele que não deve ser provocado. Jesus não iria provocar a Deus de nenhuma forma. Então ele diz: olha, eu não vou fazer isso, porque está escrito que não é para provocar, para não tentar o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja então que ele também reafirma os seus preceitos e as suas convicções lá no final, onde o diabo faz a sua última tentação. Ele diz: novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus responde? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus não negocia os seus preceitos e as suas convicções. Qual era a convicção de Jesus aqui? Que só o Senhor é Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Deus Pai. E Jesus aqui então, como homem, sendo testado, ele passa mostrando para Satanás que as suas convicções, que os seus preceitos estavam firmes e estabelecidos. E então ele não negocia valores, embora esteja no deserto. Deserto é o lugar onde nós vamos ser testados e provados acerca das nossas convicções, dos nossos preceitos, dos nossos valores, mas nós então devemos nos manter firmes, íntegros a Deus, mantendo com reverência o nosso comportamento a Deus no deserto. Por quê? Porque então o deserto acaba. O deserto acaba quando nós passamos e somos aprovados por Deus. Veja então no versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. E no versículo da frente vai dizer que Jesus então foi para os lugares pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas, e o tempo do deserto de Jesus acabou. O deserto vai acabar na minha vida, na sua vida, quando nós mantermos a nossa fidelidade a Deus até o último momento, ali vendo os nossos valores, os nossos preceitos, e aí a gente então se torna aprovado. E quando somos aprovados, nós então podemos agora exercitar aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. A prova vem, o deserto chega, mas se mantermos fiéis à palavra de Deus, então estaremos aptos para responder ao nosso chamado. Lembre do que aconteceu com José. José passou por um deserto. Um dos maiores desertos que as Escrituras mostram é José, sofrendo perseguição na família, sofrendo perseguição no trabalho, passando pelo cárcere, passando pela humilhação. Mas quando o deserto dele acabou, então ele estava apto para quê? Primeiro, perdoar os seus, depois apto para governar o reino do Egito. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos várias pessoas passando por desertos, para que eles fossem aperfeiçoados e moldados para uma boa e grande obra que viria. Fiquemos então com esta palavra. O deserto vai passar em nome de Jesus. Se mantenha firme, íntegro a Deus, não negocie os seus valores. E então, o que Deus colocou na sua mão para fazer, você vai fazer e vai glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque você vai olhar e vai dizer: eu passei pelo deserto, eu tive experiência e agora eu vou honrar o meu Deus. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus as bênçãos dele sobre a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse momento em que passamos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Pedimos que o Senhor Deus nos ajude a passar pelo deserto, pela tentação, Senhor.
Ó Deus, sabemos que a tentação vem, que as dificuldades vêm, que os valores vão ser, ó Deus eterno, colocado para nós fazer uma atitude de aceitar ou não. Ó Deus, que o Senhor nos ajude então a corresponder de forma íntegra, de forma fiel ao Senhor. Deus nos dê um dia abençoado. Pai amado, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, nos livra do tentador, nos livra, Senhor, das questões, ó Pai amado, espirituais, nos protegendo, ó Deus, de aqueles que estão passando por provação, que o Senhor Deus possa dar vitória, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa ajudar nesse momento, ajudando eles a se manterem íntegros e fiéis ao Senhor. Assim, Deus, nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E amanhã nós temos mais um devocional, e se esse vídeo foi uma bênção para a sua vida, deixe aí o seu like e também se inscreva, ativando a notificação para que a gente possa crescer juntos na palavra de Deus e ir nos aperfeiçoando cada dia mais. Deus te abençoe, até amanhã.